com alterações nos níveis de ureia e creatinina, normalmente isso remete à disfunção renal, logicamente, né? Já que quando o rim não consegue realizar uma filtração adequada e uma eliminação dessas substâncias, elas vão acumular no sangue, na concentração sérica e aparecer aumentadas no exame do paciente. No entanto, os níveis de ureia, eles podem sofrer interferência por uma variedade de situações além da disfunção renal. Por isso a creatinina é considerada um marcador de função renal mais adequado, mais fidedigno do que a ureia. Mas o ideal é que essas duas substâncias sejam avaliadas em conjunto. Então, diante de um paciente com aumento de creatinina e ureia, a gente vai determinar que ele tem azotemia. Se o paciente tem azotemia, basicamente duas condições devem ser investigadas: a insuficiência renal aguda e a doença renal crônica. Diante dessas possibilidades, o clínico precisa estar atento ao histórico do paciente para conseguir uma abordagem diagnóstica bem adequada. E nos quadros de insuficiência renal aguda, em geral, esse paciente vai ter sintomas sistêmicos relacionados com a retenção de compostos nitrogenados e com a instalação de um quadro de uremia, que se caracteriza principalmente pela presença de vômito, diarreia. Muitas vezes essa diarreia tem características de melena por ulceração do trato gastrointestinal, ulceração na cavidade oral, mas a gente precisa, além de saber esses sintomas, saber quais são as possíveis causas associadas. Então, nas alterações pré-renais, qualquer doença que cause depressão de volume, que reduza a perfusão renal por depressão de volume, é considerada como uma causa pré-renal. Então, as principais causas associadas são quadros que levem a hipovolemia, hipotensão ou falha na bomba cardíaca. Então, qualquer condição associada a essas alterações pode causar uma azotemia pré-renal. Já nas alterações renais, a gente tem que pensar em qualquer condição que leve a nefrite, que é inflamação dos néfrons, ou nefrose, que é degeneração dos néfrons. Então, existe uma série de possibilidades, mas aqui as doenças bacterianas que cursam com pielonefrite, como leptospirose, tem que ser considerado. E nas causas que levam à nefrose, qualquer condição que possa causar uma intoxicação e levar à nefrose, também pode causar aqui uma insuficiência renal aguda renal. Aí entram vários antimicrobianos, o etileno-glicol, que é um álcool comum em radiador de carro, em líquido de presença em espaços de oficinas de carros, né? E é como a intoxicação em felinos. E qualquer outro agente nefrotóxico, tá? E como causas pós-renais, a gente tem principalmente a obstrução uretral por cálculo ou tampão nos felinos e ainda a ruptura ou uroperitônio, ruptura de bexiga, que é o mais comum, ou até mesmo de uretra ou ureter, podendo causar um quadro pós-renal. Oi pessoal, como prometido, segue a nossa aulinha aí de doença renal crônica, né, que eu combinei com vocês que ela seria em formato de videoaula. Então eu vou passar a introdução e aspectos clínicos e diagnóstico aqui nessa aula. Vai ter mais uma aula para vocês falando de abordagem terapêutica, tá? Os dois links dessas videoaulas vão ser enviados pelo e-mail, vão estar lá no YouTube, num link privado, né? E eu vou passar também um texto para leitura complementar, que faz parte do nosso TAI, tá? Então, a doença renal crônica, ela pode apresentar muitos aspectos similares à insuficiência renal aguda. E, no entanto, o que vai diferenciar principalmente a doença renal crônica da insuficiência renal aguda que a gente já viu em aula é que na doença renal crônica a gente pode ter um paciente azotêmico ou não. O que é um paciente azotêmico? Com aumento nos níveis de ureia e creatinina. E
a gente pode ter um rim que está doente, mas que... Só um pouquinho que não está funcionando o meu negócio aqui. Então a gente pode ter um rim doente sem azotemia. E essa é uma das principais diferenças na apresentação clínica e, logicamente, processos crônicos eles têm um tempo de evolução maior. Então, por definição, a doença renal crônica acontece quando os mecanismos compensatórios das doenças renais não são capazes de manter um funcionamento adequado dos rins. Então, o rim tem uma reserva funcional muito alta. Ele já tem muitos néfrons a mais do que ele precisa para trabalhar normalmente, por ser um órgão vital muito importante e que sofre lesão por vários motivos, qualquer fator que interfira na perfusão renal, e aí as doenças cardíacas, qualquer condição que leve a desidratação pode interferir. Se ele não tivesse uma reserva funcional boa, o rim ia parar de funcionar muito fácil. Então é um mecanismo de evolução para que não se entre em azotemia, em disfunção renal tão rapidamente. Tá? A gente já vai ver isso com mais detalhes. Então, quais são as causas de doença renal crônica? Qualquer coisa que leva à insuficiência renal aguda, se não for tratada a tempo, como a gente viu lá na aula de insuficiência renal aguda, pode levar à doença renal crônica. Então, todas aquelas causas que a gente falou lá na aguda, se não der tempo de tratar isso, se o animal ficar com agressão, a fase de manutenção por muito tempo, pode haver uma lesão renal permanente, uma perda de néfrons, e esse paciente vai apresentar doença renal por um período prolongado. Tá? Então, quais são as causas? Nefrite túbulo-intersticial crônica de causa desconhecida. Essa é a grande maioria dos diagnósticos histopatológicos vão trazer esse dado. Então, o que é comum na rotina, gente? A gente pegar um paciente com sinais clínicos compatíveis, a gente já vai ver quais são. Os exames de sangue confirmam a doença renal associada à urinálise e o paciente apresenta evolução negativa e a constatação da causa só é possível lá na histopatologia, na grande maioria das vezes. Então eu vou passar para vocês como a gente faz a abordagem diagnóstica, mas essas causas que eu trouxe aqui, que vocês vão encontrar na literatura, nem sempre a gente consegue confirmar antemortem, requer biópsia para confirmação. Então, glomerulonefrite crônica, amiloidose, nefropatia hipercalcêmica, a grande maioria dos casos vai ser classificada como idiopática, ou seja, não se sabe a causa, só sabe que tem doença renal. É aquele caso típico que eu citei para vocês um exemplo em aula já. O paciente passou há 5 anos por uma anestesia com um protocolo inadequado, sofreu um evento hipotensor ou hipertensor prolongado, morreram néfrons e naquele dia, pós isso, ele não ficou doente. Mas ele teve uma morte de néfrons importante e a reserva renal desse paciente fica reduzida. E aí um novo evento ou o próprio processo de envelhecimento, então é normal ir perdendo néfrons durante a vida, nós vamos perder, qualquer animal vai perder. E quando se perde um número suficiente, que interfere em mais de 75% da função renal, esse paciente vai entrar em azotemia. Outras causas, então tudo isso a gente já falou lá na insuficiência renal aguda. Uropatia obstrutiva crônica é uma causa importante de insuficiência renal aguda pós-renal. Lembra que a gente falou lá nas 3 causas, pré-renal, renal e pós-renal. As causas, as etiologias que levam à insuficiência renal aguda renal, nefrite e nefrose, e as pós-renais, elas são mais potenciais de causar doença renal crônica, de causar uma perda importante de néfrons e uma evolução para doença renal crônica no futuro do que as causas pré-renais. Tá? Também existe causa familiar genética. As raças Lhasa Apso, Rottweiler, Chow Chow, Shar Pei, Golden Retriever e Cocker e Beagle têm uma tendência a um quadro chamado de displasia renal. Displasia, se vocês lembrarem do termo lá na patologia, que o professor Conrado passou para vocês, ele quer dizer má formação. Então essas raças têm uma tendência genética à má formação renal.
e geralmente eles têm uma doença renal crônica bem precoce. São animais que com meio ano, 1 ano de vida, 2 anos de vida, têm uma doença renal já bem instalada. Qualquer doença que leve à insuficiência renal aguda, como eu já falei, pode causar doença renal crônica. Toxicidade crônica a alimentos, fármacos ou toxinas do ambiente. Então, aminoglicosídeos é uma classe de antimicrobiano que tem um potencial nefrotóxico já bem esclarecido. Cefalosporinas, quinolonas, sulfonamidas, tetraciclinas, anti-inflamatórios não esteroidais, nefropatia por pigmento, lembra uma das causas lá de nefrite que a gente viu na insuficiência renal aguda? Hemoglobina ou mioglobina, doenças que levam à hemólise ou à mioglobinúria são potenciais causadoras de toxicidade renal. E se essa condição não for tratada rapidamente, se o rim sofrer dano suficiente para morrer em grande quantidade de néfrons, esse paciente vai desenvolver doença renal crônica. Neoplasia, o linfoma renal, a neoplasia mais comum de causar doença renal crônica. E hipertensão sistêmica primária também é uma causa importante. Lembrar que qualquer fator que diminua o débito renal, então na hipertensão sistêmica primária, o que a gente vai ter? Esse paciente tem vasoconstrição do sistema arterial. E a vasoconstrição do sistema arterial vai se refletir lá na artéria renal. A gente tem artéria renal, quando a gente tem um evento vasoconstritor, vai ter uma vasoconstrição da artéria renal. Se tem vasoconstrição, tem um menor fluxo sanguíneo renal. E isso pode levar a uma lesão renal permanente. Tá? Em seres humanos, a hipertensão arterial sistêmica primária ela é bem comum, devido à incidência de arteriosclerose e é a principal causa de doença renal precoce. Já na nossa rotina, a hipertensão sistêmica primária ela não é comum. Tá? Então, existem algumas condições que o paciente pode desenvolver hipertensão primária, geralmente é de origem familiar, e a primária pode levar à doença renal. E depois a gente já vai ver que a doença renal pode levar à hipertensão. Na medicina veterinária, diferente da medicina humana, que eu acabei de citar o exemplo, a principal causa de hipertensão arterial é a doença renal, pela ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E como a hipertensão piora a doença renal e a doença renal causa hipertensão, esse paciente, se ele não for manejado adequadamente, não for feito um diagnóstico de hipertensão e não se tratar essa hipertensão, a gente pode ter uma piora bem considerável do quadro. Então, vamos falar um pouquinho da fisiopatologia. Então, gente, um dos principais mecanismos fisiopatológicos que vão estar envolvidos aí com a evolução da doença renal é a hiperfiltração glomerular. Tá? Então, vamos pensar na insuficiência renal aguda. Quando a gente tem insuficiência renal aguda, independente da causa, a gente vai ter inflamação e muito provavelmente morte de alguns néfrons. Tá? Dependendo do quantos néfrons sofreram apoptose, ou seja, morreram nesse evento, os que ficaram, eles vão ter que trabalhar mais. Então, o que é hiperfiltração glomerular? É justamente o trabalho excedente desses néfrons remanescentes. Tá? Independente da causa, quando tem doença renal crônica, tem uma perda crônica de néfrons funcionais. Tá? Então, tem substituição dos néfrons por tecido conjuntivo, por morte de néfrons mesmo. E os néfrons que ficam, eles vão trabalhar mais. Isso é chamado de hiperfiltração glomerular. Essa hiperfiltração glomerular pode levar à proteinúria. Essa lesão nos néfrons pode permitir que extravase a albumina. Então lembra que não pode extravasar a albumina lá nos glomérulos? Ela não deveria extravasar em situações normais, na fisiologia normal. Quando há esse extravasamento, a gente tem uma lesão dos glomérulos e esses glomérulos e néfrons que já estão trabalhando mais, eles passam a ficar cada vez mais alterados devido à passagem da albumina. E isso leva a uma degeneração, que é esclerose, degeneração. Então,
o processo de hiperfiltração facilita o extravasamento de proteína, tá? Principalmente a albumina, que não deveria estar passando. Quando a proteína passa lá pelo glomérulo, ela causa degeneração. E aí, se vocês lembrarem lá da patologia, a degeneração é o começo para que haja inflamação e morte celular. Então, na medida que esses névrons vão trabalhando mais, vai extravasando proteína, eles vão morrendo. E se morrer um número suficiente, o paciente vai entrar num quadro de insuficiência renal grave, pode agudizar essa doença renal crônica e o paciente, dependendo do grau de lesão, ele acaba indo a óbito se não for tratado a tempo. Então, um dos pilares do tratamento que vocês vão ver na aula 2 é controle da proteinúria. Então, existe tratamento farmacológico e dietético para diminuir a proteinúria. O que é proteinúria? Extravasamento de proteína na urina. Deveria acontecer? Não. Então, se essa albumina está passando, ela causa degeneração. Então, limitando a proteinúria, esse é um dos pilares depois que a gente vai discutir lá no tratamento. Tá? Fatores que contribuem, então, para a progressão da doença renal crônica. A progressão ela é bem mais lenta nos felinos. Os felinos têm uma reserva renal maior do que o cão. Eles sobrevivem mais tempo e demoram mais tempo para manifestar sinais clínicos de doença renal, justamente porque a reserva de néfrons deles é maior. Tem que molhar a garganta, porque senão eu já estou meio rouca e não vou conseguir chegar no final. A hiperfiltração de proteínas, que eu acabei de citar para vocês, o que é hiperfiltração de proteínas? Quando esse glomérulo está trabalhando mais, ele acaba filtrando mais e extravasa a proteína. Esse extravasamento de proteína ele é tóxico, causa degeneração e contribui para a progressão da doença. Então, foi através desse conhecimento que se postulou, está postulado pela literatura, é recomendado tratar a proteinúria, e a gente vai aprender em quais situações que a gente vai tratar. Ainda na fisiopatologia, a gente tem que lembrar muito lá da fisiologia, e não envolve só rim, a gente precisa lembrar de vários mecanismos. Principal consequência de um rim funcionando mal, de um rim filtrando mal, é a azotemia. O que é a azotemia? Retenção de compostos nitrogenados. Então o rim filtra o sangue e ele deveria eliminar esses compostos nitrogenados. Quando ele não funciona bem, ele não consegue eliminar. E aí retém na corrente sanguínea. Esse processo de retenção de compostos nitrogenados é chamado de azotemia. Dependendo do grau e do quanto tempo dura essa retenção de compostos nitrogenados, a gente vai ter as manifestações dos sinais clínicos. A manifestação dos sinais clínicos de azotemia é chamada de uremia. Uremia é síndrome clínica caracterizada pelos sinais clínicos de retenção de compostos nitrogenados associados a aumento de ureia e creatinina no exame. Tá? Quais são esses sinais? São os mesmos que a gente viu na insuficiência renal aguda. Vômito, melena, pode ter vômito com sangue, hematoemesia, porque a uremia causa ulceração, pode levar à ulceração do trato gastrointestinal. Na doença renal crônica é comum poliúria e polidipsia prévia à manifestação de uremia. Esse é o principal diferencial clínico da insuficiência renal aguda, que acontece uremia de forma aguda. Na doença renal crônica, geralmente esses sinais precedem a uremia, poliúria e polidipsia. E chega um ponto que a poliúria é tão intensa que esse rim não consegue filtrar e reabsorver a água, que o animal desidrata. E aí o paciente apresenta desidratação, que é um fator de complicação da azotemia e da uremia. Lembra que desidratação é um fator pré-renal de desenvolvimento de azotemia? Então, pelo mecanismo da doença renal crônica, poliúria e polidipsia são os principais sintomas. A poliúria e a polidipsia acontecem, primeiramente, a poliúria, porque o rim não consegue reabsorver água, porque ele perdeu função. Então, uma das funções lá no néfron é a reabsorção de água, ele não consegue reabsorver, então o paciente entra em poliúria. Se tem poliúria, é porque está saindo mais água na urina. Se sai mais água, a quantidade de soluto em relação à água fica menor, e aí a densidade urinária está reduzida. Então, e essa poliúria faz com que o animal perca líquido, e aí ele desidrata. Até certo ponto ele consegue compensar tomando mais água, mas quando ele entra em uremia, ele começa a vomitar.
um dos sinais clínicos da uremia é vômito e diarreia. E aí ele não consegue ingerir água, ele está urinando água pura porque o rim não consegue filtrar. E ainda tem vômito e diarreia. Então um dos sintomas é a desidratação. Se a gente entende a fisiopatologia, a gente vai entender e conseguir descrever os sinais sem precisar decorar tudo isso. Beleza? Outro aspecto na doença renal crônica que é bem importante, o rim é responsável pela eliminação de vários hormônios e substâncias que o corpo metaboliza, além dos fármacos, né? Então a maioria dos fármacos tem eliminação renal. Mas voltando aqui ao tema, o paratormônio, que é o hormônio produzido pela paratireoide, ele é eliminado pelo rim. E quando o paciente tem uma disfunção renal importante, principalmente no quadro crônico, e no quadro agudo não dá tempo de tudo isso acontecer, o paratormônio ele se acumula. Então, o que o paratormônio, qual é a função normal dele? Ele promove a retirada do cálcio ósseo, levando a hiperparatireoidismo renal secundário. O que é essa doença? É isso que eu vou explicar para vocês. Então, se o rim, que não está funcionando bem, não elimina paratormônio, ele acumula. O paratormônio trabalha em sincronia com a calcitonina. Tá? O paratormônio, ele retira o cálcio do osso e joga na circulação. Então, se aumenta a demanda de cálcio por uma situação fisiológica, por exemplo, numa gestação, amamentação e ingesta reduzida de cálcio, o paratormônio vai lá e tira o cálcio do osso e joga na circulação. Porque sem cálcio, tudo para, né? Não tem contração muscular, coração não bate, morreu. Então, precisa ter cálcio para funcionar. E quem equilibra isso é a calcitonina e o paratormônio. A calcitonina pega o cálcio que está na circulação e joga no osso quando ele está sobrando. E o paratormônio tira o cálcio do osso e joga na circulação quando está faltando. Tá? Então, as paratireoides vão promover esse controle devido a várias sinalizações do organismo que identificam essas alterações nos níveis de cálcio. Tá? Na doença renal, o paratormônio acumula. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma retirada maior de cálcio ósseo, porque os mecanismos normais estão alterados. Por quê? Porque tem mais paratormônio sem precisar produzir mais. É porque o rim não está conseguindo eliminar. Então, o que esse paciente pode apresentar? Uma síndrome chamada hiperparatireoidismo, ou seja, a paratireoide funciona mais, hiperparatireoidismo, secundário a uma doença renal. A principal manifestação clínica dessa doença é a mandíbula de borracha. Tá? A mandíbula de borracha, o paciente tem uma osteopenia. Esse aqui é um crânio normal e esse aqui é um crânio com um paciente com doença renal e hiperparatireoidismo renal secundário. Não sei se vocês conseguem perceber aqui na tela, né, que esse osso está bem menos branco do que esse osso. Tá? Isso acontece porque o paratormônio tirou o cálcio daqui. Tá? Por quê? Porque ele estava em excesso. Por quê? Porque o rim não conseguiu eliminar porque ele não está funcionando bem. E aí o cão vai apresentar um osso mole, por isso que é chamado de mandíbula de borracha. Tá? E além disso, além de sequestrar cálcio, aumentar os níveis de cálcio na corrente sanguínea, o paratormônio também diminui a eliminação de fósforo pelos rins. E esse paciente desenvolve simultaneamente hiperfosfatemia. Vocês lembram lá do balanço de cálcio e fósforo? Que tem que ter uma proporção, sempre que aumenta o cálcio, aumenta o fósforo junto. Por isso que quando aumenta o paratormônio, além de ter sequestro do cálcio ósseo, vai diminuir, um dos fatores é esse, diminuir a eliminação de fósforo via renal. E um rim que já não está funcionando bem. Então o principal mecanismo envolvido nessa doença é a hiperfosfatemia. Quando a gente consegue controlar esse aumento simultâneo de fósforo, a gente sinaliza para a paratireoide que ela não precisa mais produzir tanto paratormônio. E manejando isso, o principal manejo é dietético, oferecendo uma dieta com menos proteína, tem menos fósforo, tem menos acúmulo de fósforo. Esse menor acúmulo de fósforo, essa redução do fósforo, sinaliza para a paratireoide que ela não precisa produzir tanto paratormônio e aí diminui o impacto dessa doença. Tá? Mas isso acontece em fases bem avançadas de doença renal crônica. Tá?
Então, baseado em tudo isso que a gente viu da fisiopatologia, a gente pode concluir quais são os sinais clínicos esperados, qual é a diferença do paciente com insuficiência renal aguda e doença renal crônica. A principal diferença é que o paciente com doença renal crônica, ele tem um histórico anterior de doença crônica. O principal sintoma é perda de peso, poliúria e polidipsia, tá? Dependendo de quando esse paciente chega pra gente, ele ainda não perdeu de forma importante peso, mas a maioria já vai chegar com uma perda de peso importante. E poliúria e polidipsia. O mecanismo da poliúria eu já expliquei para vocês anteriormente, mas eu vou relembrar aqui que ele é bem importante. O rim não consegue concentrar a urina. Uma das principais repercussões da disfunção crônica desses néfrons é não conseguir concentrar. Então, o que a gente tem? Poliúria, aumenta a eliminação de água na urina. Como que eu vou saber disso? O proprietário normalmente vai notar, mas se é um cão que está lá na rua, às vezes ele não nota. Lá no exame, o que eu posso ter? Uma densidade urinária bem baixa. Esse é um dos sintomas. E aí, quando o animal ainda não está em uremia, ele consegue tomar água para compensar isso. Tá? Mas isso depende muito do grau que o rim está comprometido. Se esse rim não está filtrando mais nada e está perdendo muita água, muitas vezes o animal não consegue tomar água suficiente para compensar. E aí ele pode chegar para a gente também desidratado. Tá? Então é tudo raciocínio da fisiopatologia. Tem poliúria e polidipsia, pode ter desidratação, pode ter perda de peso simultânea. Tá? Por quê? O acúmulo dos compostos nitrogenados, ele é tóxico para o sistema nervoso central. E ele atua lá no centro do vômito, induzindo o vômito. Lembra que em fisiologia e farmacologia vocês devem ter visto a zona quimiorreceptora deflagradora. É lá nessa zona que há o estímulo de vômito. E nessa região, ela é muito sensível a índices elevados de ureia, tá? E creatinina também, mas principalmente de ureia. Então, a retenção dos compostos nitrogenados ativa o centro do vômito, faz esse animal vomitar. Esse é um dos mecanismos centrais. Tem outro mecanismo que é o mecanismo periférico. A uremia, a ureia, ela também é tóxica para a mucosa do trato gastrointestinal. Por isso que o paciente pode apresentar ulceração na cavidade oral, ulceração na língua. Essa ureia, que vai estar em excesso na corrente sanguínea, vai acabar se acumulando nesses órgãos e vai ser convertida em amônia pelas bactérias da boca e pode formar ulceração na cavidade oral. E tudo isso acontece dentro de todo o trato gastrointestinal, principalmente no estômago e no intestino delgado. Então eu posso ter uma ulceração ou erosão gástrica, que é um mecanismo periférico de vômito. Então lembra que o vômito tem causa central e causa periférica? Gastrite causa vômito. Por quê? Porque está inflamado. E é um mecanismo periférico de induzir vômito. O estômago está irritado e ele joga fora o que ele acha que está fazendo mal para ele. E lá no duodeno acontece a mesma coisa. E quando acontece ulceração, esse paciente pode ter melena, porque tem um sangramento duodenal que vai ser eliminado nas fezes em forma de sangue coagulado. No estômago, se houver ulceração, pode ter vômito com sangue. Tá? Lembra que eu falei agora há pouco que esse paciente podia estar desidratado? A melena, a gastroenterite associada ao vômito, que é uma consequência da uremia, pode piorar a desidratação? Com certeza. Se piora a desidratação, o que acontece com a perfusão renal? Não é um fator pré-renal de descompensação? Então esse paciente vai apresentando uma bola de neve de sintomas que vão piorando a condição de função renal. Se a gente não intervir, ele provavelmente vem a óbito muito rápido. Outra alteração que é bem comum é o paciente ter hiporexia e anorexia. Isso também é mediado pelo aumento de ureia e creatinina, principalmente de ureia. A ureia é tóxica para o sistema nervoso central e ela induz o vômito lá na zona quimiorreceptora deflagradora e ela inibe o centro da fome, inibe o apetite. Tá? Então o paciente não vai querer comer. Então, tá aqui, né? Eu acabei me adiantando, sempre esqueço que tá no slide e eu acabo falando tudo antes de aparecer. Mas o paciente também pode apresentar anorexia e, consequentemente, perda de peso. A perda de peso está associada à baixa ingestão calórica, porque essa anorexia ela é prolongada, é uma doença crônica.
Antes de agudizar, o paciente apresenta hiporexia, ele começa a comer menos, fica mais apático, e quando entra em anorexia já é um sinal de uremia, de descompensação. Então eu posso ter um doente renal crônico sem azotemia, em que ele vai apresentar poliúria, polidipsia, perda de apetite, e a gente consegue constatar isso baseado no ultrassom, que normalmente tem alterações, e na urinálise, que os principais achados são redução da densidade urinária e proteinúria. São dois marcadores de doença renal crônica. E aí o paciente pode evoluir para um quadro de azotemia e uremia. Então a doença renal crônica, ela é crônica e não necessariamente tem aumento de ureia e creatinina. Essa é a principal diferença da insuficiência renal aguda. Na doença renal crônica, quando o paciente apresenta agudização, olha o termo, fica igual à insuficiência renal aguda, aí ele tem azotemia, tá? São esses dois diferenciais principais. Sinais de uremia, gente, principalmente letargia, fraqueza. O paciente pode ter encefalopatia urêmica e apresentar sinais neurológicos. Quais são esses sinais? Ele pode ter convulsão focal, espasmos faciais, balanço de cabeça, comportamento anormal, principalmente depressão, estado mental, tremores e até convulsão. Por quê? Por causa da encefalopatia urêmica. Lembra que eu falei que a ureia é tóxica para o sistema nervoso central? Por isso. A encefalopatia urêmica só aparece em quadros muito avançados de doença. Primeiro vai induzir vômito lá na zona quimioreceptora deflagradora, vai inibir o apetite e depois a gente vai ter a evolução, se o paciente sobreviver até esse ponto. Isso acontece quando a taxa de filtração glomerular está inferior a 10%. É pé na cova, está morrendo nessa hora, infelizmente. Além disso, tem um influxo de cálcio intracerebral mediado pelo paratormônio. Lembra que o paratormônio aumenta os níveis de cálcio? E aí tem um maior influxo de cálcio no sistema nervoso central. Isso predispõe à convulsão, diminui o limiar para apresentar convulsão. E aí o paciente pode ter hipertensão sistêmica associada. A gente já vai falar um pouco melhor, já citei o mecanismo, mas a hipertensão sistêmica facilita a ocorrência de acidente vascular cerebral, porque é difícil a gente fechar o diagnóstico pelos nossos meios diagnósticos na nossa região. Em algumas regiões do Brasil já tem mais diagnóstico de acidente vascular cerebral, mas assim como os humanos, a hipertensão arterial sistêmica pode levar ao AVC, acidente vascular cerebral. Então, o que a gente pode encontrar lá no exame físico? Lembra que eu falei que um dos sintomas é o paciente fazer muito xixi, poliúria, e às vezes ele não consegue tomar água suficiente, então ele pode chegar pra gente desidratado, com pelame ressecado. Olhando para esse cachorro aqui sem fazer turgor cutâneo, dá para imaginar que ele está desidratado nessa foto aqui, né, gente? A hiporexia ou anorexia crônica vai levar ao estado de catabolismo proteico. Esse paciente pode chegar em cataxia, que é a situação desse cãozinho aqui, que já está bem grave. O paciente com síndrome urêmica pode apresentar ulceração na cavidade oral, então aqui a língua desse paciente apresentando uma área de necrose. Eu posso encontrar palidez de mucosa. Então, quem que produz eritropoetina? É o rim, né? Lá na insuficiência renal aguda, eu comentei com vocês que não é esperado uma anemia regenerativa, porque não dá tempo de o rim parar de produzir eritropoetina. E a meia-vida das hemácias é em torno de 90 dias. Então, ou o paciente se recupera, ou ele morre. E aí, nem é incomum a presença de anemia, depende da causa de base. Mas na doença renal crônica, uma das repercussões da doença é desenvolvimento de anemia do tipo regenerativo. A gente já vai ver mais alguns aspectos sobre o leucograma esperado nesse paciente, mas clinicamente ele pode estar com mucosas pálidas. Por quê? Porque pode desenvolver anemia por déficit na produção de eritropoetina. Olha aqui esse caso, gente. Deixa eu desativar isso aqui. Não tá rodando meu vídeo. Deixa eu ver se roda aqui. Ó. Então essa cachorrinha era
uma paciente que eu mostrei para vocês nas aulas de cardio. Ela tinha doença valvar mitral e ela teve um edema pulmonar e uma agudização de doença renal crônica. Ela também era doente renal. Olha a língua dela. Caiu a ponta da língua do cachorro, necrosou a ponta da língua e caiu fora. Tenso, né? Então, um dos achados do exame físico pode ser esse, necrose da língua. Tá? A auscultação pode ser normal. A gente pode auscultar um ritmo de galope quando tiver hipertensão sistêmica. Essa é a ausculta clássica na hipertensão sistêmica. Depois eu posso mandar um áudio para vocês com o ritmo de galope, o que vocês vão auscultar lá no exame físico. Mas é ritmo de galope porque parece um cavalo cavalgando no coração do cachorro. Pode ter um sopro anêmico. Lembra que a gente falou que a anemia pode causar sopro? Por diminuir a viscosidade do sangue, ter um hiperfluxo intracardíaco e causar sopro, não de origem cardiogênica, e sim por uma doença que leve à anemia. Qualquer anemia pode causar isso. Nas fases avançadas, quando tem, geralmente quando já tem encefalopatia urêmica associada, o paciente também pode apresentar uma pneumopatia urêmica. Essa uremia também é tóxica para o pulmão, e aí na auscultação pode-se detectar crepitação, parece uma pneumonia bacteriana, mas é pela agressão, pela uremia. Na palpação abdominal, a gente pode encontrar rins pequenos, normais ou aumentados, então tudo pode acontecer. Aumentado é comum na peritonite infecciosa felina e em neoplasia renal em caninos. Tá? Na doença renal crônica de causa desconhecida, idiopática, sem esses mecanismos, não tem rim aumentado. No gato, doença renal policística pode causar rim aumentado e peritonite infecciosa felina e linfoma renal. E no cão, a principal causa é linfoma renal. Tá? Então, neoplasia. Outra coisa que é muito comum, crença limitante da classe também, falar que doença renal tem dor. Não tem dor na doença renal, tá? Não tem palpação, a palpação abdominal não vai demonstrar dor. O que dói é cálculo renal. Cálculo renal pode levar a doença renal crônica? Pode, mas geralmente o histórico é bem diferente e aí sim o paciente pode apresentar dor, mas não é uma causa importante de doença renal crônica em cães e gatos. O paciente pode apresentar bexiga distendida pela poliúria. Pode entrar. Não era ninguém, tá? Fantasma aqui do hospital. Ainda no exame físico, gente, se esse paciente tiver já hiperparatiroidismo renal e osteodistrofia fibrosa, isso é mais comum em cães jovens em fase de crescimento. Então, aquelas raças lá que têm predisposição para displasia renal, como Lhasa, Shih Tzu, Shar-Pei, Chow Chow, tem outras, mas essas são as principais. Eu acho que eu esqueci de falar antes da nossa rotina, o principal é Lhasa, Shih Tzu, Chow Chow e Shar-Pei. Esses são campeão. E o Yorkshire, eles têm muita displasia renal. Como o cão jovem em fase de crescimento, ele tem muita demanda por cálcio para o crescimento, o desenvolvimento de osteodistrofia fibrosa secundária, retenção de paratormônio, que eu expliquei o mecanismo antes para vocês, é mais comum na doença renal crônica por má formação, que acontece em animal jovem. Tá? O paciente pode apresentar edema subcutâneo assítil devido à perda de albumina pela doença renal. Então lembra que um dos marcadores de lesão renal é a presença de proteína na urina, a proteinúria. Então, essa perda crônica pode levar a hipoalbuminemia, baixar a pressão oncótica e aí pode ter edema subcutâneo e ascite associado. O paciente pode apresentar cegueira súbita pelo descolamento de retina, isso também pode acontecer. O descolamento de retina, a principal causa é a hipertensão sistêmica. Então, na investigação de doença renal, é imprescindível avaliar a pressão arterial sistêmica. Pega o Doppler e avalia no paciente acordado. A gente tem que fazer isso numa aula prática que é sempre corrido, né? Não deu tempo ainda, não tivemos um caso assim. A aula que vem, me lembre, aula prática, que já está acabando, infelizmente, de aferir a pressão no consultório com vocês, tá?
Tem que ter cuidado quando a gente interpreta o valor de pressão arterial num animal desidratado. A gente tenta a desidratação, diminui o volume, se diminui o volume, pode baixar a pressão. Então, eu posso ter um paciente normotenso, desidratado, mas que na verdade é hipertenso. Corrigindo a hidratação, ele vai ter a pressão aumentada. Isso precisa ser monitorado. Ainda nos achados do exame físico, esse paciente pode ter distúrbios da hemostasia, então pode ter petequias e equimoses, porque a disfunção renal, a uremia, ela atrapalha a função plaquetária. Então também pode ter distúrbios da hemostasia, mas isso é mais raro de a gente encontrar na rotina. A doença crônica, a doença renal crônica, qualquer doença crônica, ela leva a liberação maior de cortisol. Então, facilita a ocorrência de infecção secundária, porque o cortisol causa imunossupressão. Além disso, a quimiotaxia e a imunidade celular são prejudicadas pela uremia. O que é quimiotaxia? A atração de neutrófilos para uma área de agressão. Então, e a imunidade celular. Então, um cortezinho no dedo pode facilitar a ocorrência de infecção num animal com doença renal crônica por esse mecanismo. Hipertensão sistêmica, então um achado no exame físico importante é a hipertensão sistêmica. O índice de hipertensão em pacientes com doença renal crônica ele é variável em diversos estudos, mas é um índice importante, varia de 19% a 65%, com média de 20% a 30% dos pacientes apresentando hipertensão. Então é imprescindível que se faça uma avaliação de pressão no paciente com doença renal crônica. E a gente já vai ver no estadiamento, em como a gente classifica esse paciente, que a pressão arterial é um dos dados que a gente vai usar para classificar o grau de acometimento. E o grau de acometimento, o estágio da doença, vai determinar depois a terapêutica. Bom, pessoal, diante de tudo que a gente viu de aspectos clínicos e fisiopatologia, vou falar um pouquinho das alterações laboratoriais esperadas, que é imprescindível saber interpretar esses exames para fechar o diagnóstico e saber tomar decisões em relação ao tratamento desse paciente, né? Então, na doença renal crônica, a gente pode encontrar um paciente com anemia não regenerativa, tá? Então, a anemia não regenerativa, o principal mecanismo, o mais conhecido, é o déficit na produção de eritropoetina, que é um dos principais fatores da eritropoese. Ou seja, sem eritropoetina, a medula óssea não é sinalizada para produzir novas hemácias. E já que o rim produz ela, quando baixa a eritropoetina, a gente pode ter um déficit na produção de eritropoetina, tá? A classificação dessas anemias vocês já devem saber, baseada em patologia clínica, né? Mas essa semana a gente fez uma aula pública, né? Não só para vocês aqui da UNOES, que está lá disponível no YouTube, falando só sobre diagnóstico. Então eu não vou entrar nesses detalhes aqui de como saber se é regenerativo e não regenerativo. Vocês partem do princípio que vocês têm que saber, baseado nas disciplinas anteriores, e se não lembrar, o que é provável, vocês assistam essa aula também, faz parte do nosso conteúdo à distância do TAI dessa semana, tá bom? Então, além disso, a vida média dos eritrócitos ela fica reduzida em situações de uremia. É tóxico para tudo, resumindo, a uremia, ela não deve acontecer. Então, isso também pode acontecer. Outra questão que está envolvida na anemia não regenerativa, então não é só a eritropoetina, tem uma série de causas, é o aumento do 2,3-difosfoglicerato nos eritrócitos. Se vocês lembrarem lá da bioquímica, tem que ir longe para lembrar desse negócio aqui. O 2,3-difosfoglicerato, ele interfere na liberação do oxigênio da hemoglobina. Então, a hemoglobina se enche de oxigênio lá nos capilares pulmonares quando o sangue vem pela artéria pulmonar, chega não oxigenado nos capilares, lá no pulmão, ele se enche de oxigênio, porque passa por diferença de tensão de oxigênio na hemácia.
e aí volta para o coração esquerdo cheio de oxigênio. E as hemácias elas vão voltar para o tecido periférico via sistema arterial e jogar oxigênio em todos os órgãos. Então o sangue arterial leva oxigênio para todos os tecidos. E ó, 2,3-difosfoglicerato que faz com que o oxigênio se solte da hemoglobina e vá lá na ponta do dedo do cachorro, vá lá no rim, vá lá no fígado, em todos os lugares. E o aumento do 2,3-difosfoglicerato, ele diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. O que significa essa diminuição de afinidade? Quando a hemácia chega no tecido periférico e tem baixa tensão de oxigênio, ela solta rápido o oxigênio. Então a hemoglobina se liga no oxigênio por uma ligação forte, porque ela só pode soltar ele lá onde tem pouco. Então essa redução da afinidade faz com que haja mais oxigenação periférica. O principal estímulo para a produção de eritropoetina é a hipóxia tecidual. Então pensem, o rim já produz pouco. E esse aumento de 2,3-difosfoglicerato faz com que o oxigênio chegue mais no tecido tendo menos hemácia. E isso faz com que produza menos eritropoetina. Então, em vez de ajudar, atrapalha, porque era para produzir mais e acaba não produzindo. Além disso, o paciente com doença renal crônica ele pode apresentar sangramento duodenal, principalmente crônico. Então ele tem uma perda crônica de sangue. A principal causa de anemia ferropriva, tanto em gente quanto em cachorro e gato, é a perda crônica de sangue. Então a anemia ferropriva ela pode ser inicialmente regenerativa, pode ser semi-regenerativa ou arregenerativa. Então, no processo de doença renal crônica, pela falha na produção da eritropoetina, todos esses fatores contribuem para que a gente tenha uma anemia instalada já nesse paciente e não regenerativa. Tá? Então, qual a repercussão clínica disso? Se ela é não regenerativa, a gente precisa fazer essa medula produzir mais, e uma das maneiras de fazer isso é dando eritropoetina exógena. Então, dos pilares do tratamento é usar eritropoetina exógena, que na próxima aula eu vou falar para vocês quando que usa. E muitas vezes o paciente precisa de transfusão, porque a medula dele não tem estímulo para a produção. Tá? O que a gente pode encontrar ainda no hemograma? Uma neutrofilia madura não regenerativa. O que é uma neutrofilia madura não regenerativa? É quando a gente tem leucocitose por neutrofilia e presença de neutrófilos hipersegmentados. Neutrófilos maduros são hipersegmentados. Por que isso acontece? Doença renal crônica. Doença crônica libera cortisol. Cortisol aumenta a meia-vida dos neutrófilos, faz com que eles fiquem hipersegmentados. Então o paciente pode apresentar neutrofilia, que é aumento dos neutrófilos, e nesse caso eles vão ficar hipersegmentados, o que pode caracterizar um desvio à direita. Tá? Desvio à esquerda, aumento nos bastonetes. Desvio à direita, aumento nos hipersegmentados, que a principal causa são as doenças crônicas em geral. E aqui também entra a doença renal crônica. O paciente pode apresentar número de plaquetas normais, mas disfunção plaquetária. O tempo de sangramento na mucosa bucal, que é uma das formas de avaliar a disfunção plaquetária, pode estar aumentado. Tá? Mas esse teste não é muito realizado na rotina, isso acontece mais na doença terminal. Tá? Outro exame que é muito importante para fechar o diagnóstico é a avaliação da urinálise. Então, lembra que eu falei para vocês lá na insuficiência renal aguda, é mais comum oligúria ou anúria, tá? E, em geral, a densidade urinária está aumentada justamente porque esse rim não está conseguindo filtrar e produzir a urina de forma adequada, e na oligúria tem densidade urinária aumentada. Isso não é uma regra, mas é o mais comum. E na doença renal crônica tem poliúria. Então, na poliúria, por que a poliúria acontece? Porque o rim não consegue reabsorver a água e ele elimina na urina. Então, esse paciente vai ter poliúria e o que a gente tem daí? Uma quantidade de soluto X para uma quantidade maior de água. O que é densidade urinária? Soluto sobre água, quantidade de água. Então, esse paciente tende a ter densidade urinária baixa. Isso é bem mais rápido no cão e um pouco mais lento no gato. Então, no gato a gente pode ter sinais de doença renal crônica precoces ainda sem densidade urinária reduzida. No cão, densidade urinária reduzida é um bom marcador. Tá?
Então, em gatos, a gente pode ter azotemia, creatinina um pouco aumentada antes de perder néfrons. No cão, a isostenúria, que é quando a densidade da urina está igual à do plasma, tá? Vai de 1007 a 1017, dependendo da literatura, 1007 a 1012, ela ocorre antes da azotemia. A azotemia é quando tem uma perda de mais ou menos 75% dos néfrons. E a isostenúria ocorre antes. Então, a urinálise é um método de diagnóstico mais precoce da doença renal crônica. Isso é importante para nós na rotina clínica? Lógico que é. Quanto antes a gente souber, mais cedo a gente pode tratar e mais cedo esse paciente vai se recuperar. A proteinúria, ela acontece quando tem hiperfiltração glomerular e é um marcador de lesão glomerular. Quanto mais hiperfiltração tem, mais extravasa a proteína. Quanto mais extravasa, maior degeneração, maior hiperfiltração e é uma bola de neve. A proteinúria ela vai aumentar a velocidade de progressão da doença renal porque causa degeneração dos glomérulos. Uma proteinúria grave, persistente, sem sedimento ativo, aí vocês têm que revisar lá a avaliação da urina, que vocês viram em patologia clínica, todos os sedimentos que a gente pode ter, os tipos de túbulo, os tipos de liberação, né, desses ativos. Tá? Eu não consigo entrar em todos esses aspectos na clínica com vocês, vocês têm que fazer essa revisão, né? Teoricamente vocês já têm que chegar aqui fazendo essa disciplina. Se o paciente tiver infecção do trato urinário concomitante, ele pode apresentar piúria, que é aumento dos leucócitos na urina, ou bacteriúria, que é aumento, né, presença de bactéria na urina, que não deveria aparecer, principalmente nas coletas por cistocentese. Sugere infecção do trato urinário, tá? Tem que fazer a cultura para confirmar. E alguns pacientes com doença renal crônica têm a urina muito diluída, e essa diluição faz com que a gente não observe os leucócitos e as bactérias no exame, mas não significa que não tem infecção. Tá? Então tem que associar com ultrassom e cultura para confirmar. Em relação à proteinúria, gente, um método para saber se de fato o paciente apresenta proteinúria é fazendo a relação proteína-creatinina urinária. Por quê? A bacteriúria e a piúria, que eu acabei de falar para vocês, que é comum na doença renal crônica, é uma causa de detecção de proteína lá na fitinha da urinálise. Lembra como é que avalia a proteína? Tem uma fita que identifica proteína na urina. E o paciente com infecção do trato urinário, neutrófilo e bactéria tem proteína na parede celular. Então, essa proteína vai ser lida na fita como proteína. Isso significa que o rim está jogando albumina fora? Não. Então, foi criado esse teste que chama relação proteína-creatinina urinária, que ele é mais fidedigno para determinar que tem aumento de extravasamento de albumina na urina, que isso é uma proteinúria verdadeira. Proteinúria falsa é quando a fita lê leucócito e bactéria que vão ter proteína, mas não é porque o rim está jogando fora, é porque tem uma infecção simultânea, beleza? Então, essa proteinúria, ela vai ser determinada que tem proteinúria quando está acima de 0,5, tá? Mas tem alguns poréns nesse teste. Só é importante se for persistente, porque se o animal acabou de fazer uma ingestão de uma dieta com alta quantidade de proteína, ele pode ter uma proteinúria transitória, sendo normal. Se a gente comer um churrasco, encher a pança de churrasco, vai ter proteína transitória. Por isso que o excesso de proteína pode causar lesão renal, porque quando tu come demais, o rim não consegue segurar tudo esse metabolismo da proteína e acaba jogando fora. Tá? Então, é importante mensurar uma vez por semana por um mês. Tá? No entanto, se tiver um valor acima de 2, principalmente acima de 2,5 dessa relação proteína-creatinina urinária, já confirma a proteinúria. Tá? Deve-se fazer no mínimo 3 mensurações consecutivas quando você encontrar valores de 0,2 a 0,5. Tá? Acima de 2 não precisa repetir. De 0,2 a 0,5 é limítrofe, pode ser só o acaso. Acima de 0,5 tem que repetir no mínimo 3 achados para dizer: putz, meu paciente está
eliminando proteína. Então ele vai entrar lá no estadiamento como um paciente com proteinúria. Por que eu preciso saber disso? Preciso saber classificar para saber como tratar. E a proteinúria tem tratamento específico, tá? A proteinúria e a hipoalbuminemia, elas vão marcar o diagnóstico de lesão glomerular, porque sempre que eu tiver eliminação de proteína, eliminação de albumina, vai ir baixando a albumina. Então, a lesão glomerular, que eu falei para vocês lá no começo da fisiopatologia, é o que vai causar proteinúria. E quanto mais proteína extravasa, mais lesão tem, e isso, se a gente não tratar, vai prejudicar esse paciente. Na bioquímica sérica, então, o que a gente vai encontrar? Como achado patognomônico, né, de que, se associado à clínica do paciente, a urinálise que eu falei para vocês, a ultrassom alterado e a azotemia, eu tenho um paciente com doença renal crônica e síndrome urêmica. Tá? Então, aumento de ureia, creatinina e azotemia, se associado aos sinais clínicos, síndrome urêmica. Ainda no bioquímico, os níveis de fósforo podem estar aumentados. Quando a suspeita é doença renal crônica, sempre deve-se pedir níveis de fósforo, principalmente, tá? Níveis de cálcio também é importante, pelo mecanismo do hiperparatireoidismo renal secundário, que eu expliquei para vocês anteriormente. No ultrassom, o paciente, esse aqui é um rim normal e esse aqui é um rim de um paciente com doença renal crônica. Então aqui a gente tem cortical, aqui região medular, e aqui é um borrão. Isso aqui é a pelve renal, isso aqui é medular, isso aqui é a cortical. Fica muito feio. Então perde toda a definição córtico-medular. Pode ter aumento da ecogenicidade da cortical. Como eu já falei para vocês, eu não vou comparar a interpretação, diagnóstico por imagem de vocês, né? Tem que saber interpretar o achado, não precisa saber ler o exame, tá? Então, os principais achados da doença renal crônica são os rins reduzidos de tamanho, perda da definição córtico-medular, perda da relação córtico-medular, cortical espessada e hiperecóica, que é mais branca. E aí, a partir de tudo isso, a gente pode classificar o nosso paciente nos diferentes estágios da doença renal crônica, tá? Então, o estágio 1 é quando não tem alteração de creatinina, ainda não tem azotemia. Esse paciente, ele pode ser estágio 1 e ter proteinúria, então eu vou classificar paciente estágio 1, conforme grau de azotemia. Se ele tiver creatinina acima de 0,5, e aí tem que usar os critérios que eu falei anteriormente, uma mensuração acima de 2 já é considerado proteinúria, 0,2 a 0,5 é limítrofe, não é proteinúria, e 3 avaliações consecutivas de proteinúria acima de 0,5 é considerado proteinúria. Varia um pouquinho aqui para o cão e para o gato, tá? Aqueles valores que eu coloquei lá é para o cão. E pressão arterial, então eu preciso aferir a pressão. Então, como que eu classifico? Baseado nesses 3 itens, tá? Níveis de creatinina, relação proteína-creatinina urinária e pressão arterial. Por que a literatura classifica só baseado na creatinina, gente? Essa é a pergunta número 1 do nosso trabalho do TAI, tá? Então, eu vou mandar um caso clínico para vocês e anotem essa pergunta deve ser respondida lá. Por que considera só creatinina? Por que ureia não é tão específica para marcar lesão renal? Tá? Essa é a pergunta. Coloquem lá. Vocês vão me entregar esse trabalho, vai valer uma nota, vai valer 1 ponto na abrangente. Tá? Não vai cair essa aula porque está aí da prova abrangente, vai cair só urinéfrio e é para entregar individual a resposta do caso clínico e essa questão. Beleza? Então, essa é uma das partes que não vai estar na questão no Word que eu vou mandar para vocês, justamente porque eu estou gastando meu tempo fazendo essa aula para vocês assistirem. Então, quem não assistir e o coleguinha não avisar, não vai saber dessa pergunta, tá? Ainda um pouquinho sobre atualidades. Todos esses testes que eu falei são bem clássicos e recentemente surgiu um outro exame que chama SDMA. É um biomarcador inovador na função renal, chama dimetilarginina simétrica, eu nem tinha decorado isso, porque é bem novo mesmo, e é um biomarcador renal específico da função renal. Ele aumenta antes da creatinina, então a principal função desse biomarcador é detectar
dano renal precoce, tá? Então, quando a gente já tem aumento de creatinina, não faz sentido dosar ele. Quando já tem azotemia, já ferrou. E ele só faz sentido quando você tem suspeita de doença renal. Então, é um paciente que está perdendo peso, está apático, está com poliúria e polidipsia, mas não tem outras alterações na urinálise. E no exame de sangue, principalmente no bioquímico, não tem azotemia, faz sentido eu pedir esse exame, tá? Muitas vezes ele já tem alteração na urinálise e não tem azotemia. Então, nesse exame a gente pode confirmar uma doença renal mais precoce, tá? E aí, baseado nos níveis de SDMA, surgiu uma nova classificação daqueles estágios que eu acabei de falar para vocês. Então, o paciente estágio 1, se ele tiver o SDMA aumentado, ele já passa para o estágio 2, tá? O paciente estágio 2, se ele tiver esses níveis de creatinina e maior que 25